Alô completo, saudações de paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Yeshua, amados talmidins e queridos Raveri de Yeshua, amigos e discípulos de Yeshua. Mais uma vez aqui com vocês, seu amigo Paulo Peixoto, reafirmando uma limpa consciência, convidando a vocês para, juntamente comigo, desfrutávamos deste momento no nosso quadro Confrontando a História e mais uma vez utilizando a cápsula do conhecimento, que dessa vez tem como título Tão Perto e ao mesmo tempo tão longe. Eu quero me dirigir a pessoas que estão tão perto de desfrutarem do reino porque utilizam como base de informação a Bíblia, as Escrituras, mas ao mesmo tempo se colocam tão longe por causa de suas tradições. E desta vez, diferentemente de outras vezes, eu colocarei todos que têm acesso às escrituras no mesmo pacote. E aí é indiferente os futuristas, os literaristas, os preteristas e qualquer ista que se utiliza como base de informação das escrituras vai aí para o mesmo pacotão. Muitas dessas pessoas, e não são todas, né? Você já conhece qual são os meus posicionamentos, se vestiram, se muniram de altivez. Se reconhece como os puritanos, né? Como os justiceiros, como os senhores da verdade. E muitas das pessoas se tornaram e se reconhece como senhor ou senhores do Senhor. Eles não só determinam aonde as pessoas podem estar, com quem elas se relacionam ou não se relacionam, o que pode falar, o que não se pode falar, mas determinam também com quem o Senhor pode estar, aonde ele pode estar e se pode estar. Alô? Olha que absurdo. Logo, irmão, eu não falo apenas de movimentos como o movimento chamado neopentecostal, que acontece completa aberrações, né, neste meio, visível aos olhos de todos, só mesmo uma mente infectada, cauterizada, destruída por um fanatismo religioso para achar que o que acontece dentro dessas instituições realmente é algo de Deus, realmente é algo feito pelo Eterno. Você não vê nenhuma base nas Escrituras direcionada de Deus para a sua amada igreja, isto é, pessoas, para terem aquele comportamento. Você vê, por exemplo, entre os sacerdotes de Baal, né? Aquele comportamento muito próximo ao que acontece nessas instituições. E eles são de difícil acesso, porque eles não querem ouvir a verdade, eles não querem relacionamento com as escrituras, mas são só eles? Não. Outros grupos muito próximos têm o mesmo comportamento, deixando de lado aquele comportamento de rituais que chega a ser bizarro o que eles fazem. Mas outros grupos mais acadêmicos têm o mesmo comportamento no sentido de rejeitarem as verdades das Escrituras, não obedecendo a quem as Escrituras foram destinadas, as palavras proféticas a quem foram destinadas, deixando de lado a observação verbal da palavra, a palavra aplicada àquela geração presente, não à geração futura, que alcançaria a nossa, deixando tudo isso de lado. E quando você traz essas evidências, elas não querem ouvir, porque eles estão perto e ao mesmo tempo tão longe. E por outro lado, aquele grupo que diz que tem os olhos iluminados, que já caíram as escamas dos olhos e que se tornaram esses o Senhor dos senhores, porque determinam de que forma você tem que se reunir, aonde você pode se reunir, o que você deve falar, o que você não deve falar, e dizem mais, né?
determina se o Senhor pode estar nessa ou naquela reunião, segundo, né, o puritarismo que eles vê neles mesmos, verem neles mesmos, me desculpe o erro acadêmico. Comportamento desses três grupos é o comportamento da igreja de Laodiceia. O mesmo comportamento. Essa igreja dava nota máxima para ela mesma. Nota máxima. Eles eram puritanos no primeiro século e se afastavam a cada dia mais do reino. É o que está acontecendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Veja o comportamento desta igreja. Não tinha um comportamento do caminho, né? João capítulo 14, versículo 6, os seguidores de Yeshua, os seguidores do caminho, né? Que a única preocupação era servir ao Criador por intermédio do amor ao próximo. Não era através de sermões, mas eram através de atitudes. Não eram através de longas pregações, mas eram através de gestos de amor ao próximo. Eles apresentavam o reino de Deus. Eles viviam o reino de Deus porque assim foram ensinados por Yeshua. E não importa onde ele estivesse, porque eles ouviram que ele disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, isso é em qualquer lugar. Não seria nem no templo,